Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área da orfandade, da rejeição, da ira, da ansiedade e da falta de paciência. Amém? Pastor, por que é importante sempre você falar isso? Deixa eu explicar algo para vocês nessa noite antes de trazer a lição de hoje. Mas por que é importante? Imagine uma árvore. E por isso que no seu manual aí tem um desenho de uma árvore. Mas imagine uma árvore. Essa árvore ela tem suas raízes, né? E essas raízes, elas norteiam o tronco e a árvore, as suas folhas, os seus galhos. Então, qual que é a raiz que todos nós temos? Orfandade e rejeição. Por isso que toda vez que você ver uma pessoa se apresentar, ela vai falar, sou um filho amado, porque também é importante, cada vez que você fala sobre você ser filho, você entende quem você é em Deus. Então, a raiz de todos os problemas é o quê? A orfandade e a rejeição. E aí os galhos são o quê? A ira, a ansiedade, a depressão, a angústia, o pânico. Esses são os galhos que muitas vezes estão na árvore. Por isso que muitas vezes a gente trata situações de pânico, de ira, e constantemente está voltando, porque você nunca foi até a raiz do problema. E nessa noite fico feliz por aqueles que sobreviveram à primeira semana. Amém? Nós estamos felizes por você estar aqui. Você sobreviveu já à primeira semana, que bom. Quantos têm feito o devocional? Tá? Nós pedimos mais material. Tá? Se você for querer depois mais devocional ou pessoas que ainda estão sem a sua apostila, nós já pedimos mais. Acredito que até semana que vem nós já teremos. Tá? O devocional é importante que sempre antes de dormir você sente, você tenha o seu tempo com Deus. Ontem foi tremenda a palavra, eu gostei muito. Já era tarde, mas eu fiz questão de ler, foi muito boa. Veio de encontro com muita coisa que eu queria, né, sobre repartir e compartilhar. Sobre muita coisa que Deus estava falando comigo. Amém? E hoje nós vamos para a nossa primeira decisão. A primeira decisão. Admitir não é fácil. Falar que nós admitimos é muito fácil, mas realmente admitir que nós temos um problema é difícil. E é difícil por quê? Porque nós temos um senso de proteção. Né? Você pode abrir a sua apostila aí, admitir que tem... O tema de hoje é admito que preciso restaurar meus relacionamentos. Você pode deixar a sua apostila aberta e nós vamos caminhando aí. Mas há um senso de proteção. Né? Vou dar um exemplo. Você pega uma criança. Você fala para uma criança, para ela, você vê que ela está fazendo algo errado. Ela está fazendo. Maria Eduarda, uma vez, na casa dos meus pais, ela pintou toda a parede, né, da sala. Ela e o primo dela. E eles pintaram toda a parede da sala, ficou aquela coisa mais linda, né? E a gente viu que eles estavam pintando. Mas depois que já havia pintado. E nós chegamos e perguntamos assim, quem pintou? Eles olharam e falaram assim, não fui eu. E o outro olhou e falou, não, também não fui eu. E aí eles ficaram naquela discussão e a gente perguntando, né? Mas quem foi que pintou? E aí depois um começou a acusar o outro, né? Não foi ele, não foi eu. Aí eu falei assim, mas esses desenhos tudo feio. Aí meu sobrinho falou assim, não, feio está só o de lá, esse aqui fui eu que fiz, esse aqui não está feio não, tio. Aquele lá que a Maria Eduarda fez está feio. E aí a gente pegou, porque é um senso de proteção. E isso vem desde a época de Adão. Né? Porque quando nós somos confrontados no nosso erro, quando nós somos confrontados naquilo que nós estamos vivendo de forma errada, nós fazemos o quê? Primeira coisa, nós negamos. Depois da negação, o que acontece? A gente coloca a culpa no outro. Esse foi o pecado original, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Quando Deus veio e confrontou, qual foi a primeira coisa? Não fui eu. Quando eles foram confrontados, um acusou a serpente, outro acusou a mulher e outro acusou até próprio Deus. Então, é um senso de proteção. E isso que nós vamos trabalhar hoje.
que você precisa realmente admitir que você precisa restaurar seus relacionamentos. Nós ouvimos um testemunho tremendo e creio que ali até me emocionou o relacionamento dele, a restauração que Deus fez na família dele, com o pai dele, com a mãe dele. Talvez o maior passo que você vai dar nesses 30 semanas seja a restauração que você vai fazer com pessoas na sua família, com pessoas na sua intimidade, com seu pai, com a sua mãe, com o filho, algo que precisa ser restaurado. Então eu admito que eu tenho um problema. Só que há algo muito relativo. Eu admito que eu tenho um problema, mas é necessário falar para você que você tem um problema, mas você não é um problema. Eu tenho um problema, mas eu não sou um problema, porque eu sou um filho amado de Deus. Então você tem um problema, mas você não é um problema, porque você é um filho, uma filha amada de Deus. A palavra de Deus em Salmo 139, 23 fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Né? As pessoas olham e falam assim: meu Deus, o pastor é um anjo, né? Irmão, só se for quando está dormindo. Né? E mesmo assim ainda ronca. Né? Até que eu não ando roncando tanto, mas mesmo assim ainda ronca. As pessoas olham e têm costume de pensar assim: uau, eu queria tanto que meu marido fosse assim, eu queria tanto que minha esposa fosse dessa forma. Irmão, deixa eu te falar, todos nós temos problemas. Independente se sou pastor ou não, mas eu tenho os meus problemas e as minhas lutas diárias e as minhas dificuldades. Da mesma forma que você tem os seus, mas eu não sou um problema. Eu tenho problemas. Você não é um problema. Você tem problemas. Amém? Você entendeu nessa noite que você não é um problema? Amém? Vamos lá. É uma oração que você que está nesta jornada pode fazer regularmente, pedindo que o Espírito Santo revele, porque temos pecados conscientes e até pecados inconscientes. Tem coisas que estão no nosso ponto cego, porque atinjo que não estão mais vendo. Ou seja, tem coisas que são pecados conscientes. Tem pecados que você faz e você sabe que você está errando. Mas tem pecados que você comete que são inconscientes. Muitas vezes algumas falas, algumas coisas no seu relacionamento são quebradas, que elas são inconscientes. Então é necessário você nessa noite admitir. Então ore a Deus. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo: Senhor, muda em mim isso. Né? Você quer ver uma pessoa teimosa? Você vai falar para ela: nossa, mas você é teimosa. O que ele vai falar para você? Eu não sou teimoso. Dificilmente você vai convencer um teimoso que ele não é teimoso. É algo inconsciente. Mas teimosia também é pecado. Teimosia também está dentre os pecados. Marcos 12, 30, 31 fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. O início do processo se dá na compreensão de que ninguém é perfeito e que as imperfeições dificultam os relacionamentos. A admissão de meus erros me levará ao próximo passo, o de perceber que o outro também pode errar e que Deus perdoa a todos, a mim e o outro, e me convida a perdoar também. Né? É uma jornada de autoconhecimento, irmão. É uma jornada onde você vai começar a entender que as pessoas que estão à sua volta também elas têm problema, e não só você. E muitas vezes o seu relacionamento ele foi marcado, ele foi machucado por essas pessoas, mas muitas vezes a pessoa estava num dia mau, a pessoa estava num dia não tão bom, talvez como você também tem dias ruins. Mas aí nós, automaticamente, porque somos feridos, nós também ferimos as pessoas. Né? E se tem uma forma de ferir, e a gente sempre trabalha muito isso, principalmente com casais, é que muitas vezes uma palavra ela dói muito mais do que um tapa.
né? Porque nós ferimos as pessoas com aquilo que nós falamos. Quando, na verdade, muitas vezes a pessoa ela tem uma orfandade, um sentimento de rejeição, onde ela auto se fere com aquilo que é falado. Né? Você vai conhecer pessoas que elas vão gerar uma ferida própria. Porque ela está num processo de rejeição, de abandono, de orfandade, onde ela se sente rejeitada. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, se eu olho aqui para o Dário, aí ele tem uma ferida de rejeição, e eu estou falando. E eu olhei para ele daqui a pouco ele vai falar assim, o pastor está falando para mim. Mas se por outro lado eu não olho para ele, e ele tem a mesma ferida de rejeição, ele vai falar assim, pastor não olhou para mim. Né? Por quê? Porque há uma ferida de rejeição. Então, os seus relacionamentos, eles precisam ser consertados. Mas para que haja esse conserto, é necessário que, da mesma forma que você entende que as pessoas precisam te pedir perdão, você precisa liberar o perdão para as pessoas. Amém? O início de casamento, irmão, é algo muito parecido, né? No início do nosso casamento, Kelly e eu, a gente teve muito problema, porque a gente não entendia muito bem esse relacionamento, essa comunicação, né? Muitas vezes eu falava algo e ela entendia totalmente diferente, né? A gente trabalha no curso Aliança, eu falava homenês, ela falava mulherês, né? E a nossa conversa, ela não batia, e isso gerava uma mágoa, isso gerava uma ferida e um atrito muito grande. Então, dependendo da forma como nós falamos, a forma como nós conversamos, nós vamos gerando um no outro, né? Principalmente no casamento, você vai gerando no seu cônjuge algumas marcas, algumas feridas muito, muito doídas. 1 João 1,7. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos andar na luz. Quando nós precisamos andar na luz para que possamos enxergar. Quem está na luz, como anda Jesus, vai enxergar. Mas quem está nas trevas não enxerga e está fazendo a coisa errada e não está vendo. Né? Pessoas que estão fazendo a coisa errada, mas não está vendo. Você já viu alguém assim? Você tem alguém assim em casa? A pessoa está fazendo coisa errada, e você fala assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar bom, vai dar problema. Mas a própria pessoa, ela não está vendo. Você quer ver um exemplo? Quando muitos casais chegam para nós e falam assim, e principalmente a mulher fala para o marido, você não percebe que as suas palavras, elas me machucam? Ou seja, a pessoa já acostumou tanto, que ela já não percebe mais que as palavras dela machucam o outro, machucam o próximo, aquele que devia amar. Não é? Então, é algo que precisa ser admitido. Você precisa entender que as palavras, no caso, se você é o outro, né, se as suas palavras têm ferido, têm machucado, irmãos, muitas vezes, isso não é inconsciente. Tem pessoas que usam muito das palavras para ferir, para machucar o outro. Né? Tem pessoas que elas sabem muito bem machucar o outro através das palavras. Elas sabem onde ferir, elas sabem o que falar para ferir. E muitas vezes, ela fala para ferir, para gerar uma ferida. Então é necessário você entender que o seu relacionamento, que você precisa restaurar seus relacionamentos, mas é preciso também tomar cuidado com aquilo que você tem falado, aquilo que você tem gerado na vida da outra pessoa. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Todo crente, irmão, ele foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Havia um pecado original, que foi lá quando Adão e Eva, se você for ler o livro de Gênesis, vai explicar, onde Adão e Eva estavam no paraíso, e ali eles pecaram. E ali, eles entregaram a chave para o diabo. Né? Lá na frente nós vamos ler que Jesus vem, entra no inferno, toma a chave do diabo, e por isso nós somos resgatados. Mas esse é o pecado original, aquele pecado
que houve lá naquela época, onde nós éramos condenados. Esse pecado Jesus veio, Jesus restaurou, Ele comprou aquela culpa que estava sobre mim, sobre você, e Ele nos lavou na cruz. Então, há algo que você precisa entender. Você não é culpado, você não é culpada. Porque Jesus, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e Ele levou sobre si toda a culpa que estava sobre mim e sobre você. Você pode reparar que normalmente quando as pessoas elas vão nos acusar ou elas vão falar algo, elas lembram do nosso passado. Porque você era assim, porque você um dia fez isso, porque um dia você fez aquilo. Sabe por que lembra do nosso passado? Para trazer uma culpa sobre si. E aí deixa eu te falar algo, irmãos. Quem é o acusador é o diabo. Jesus, Ele não traz culpa sobre a minha vida, sobre a sua. Jesus, Ele trouxe cura, um bálsamo de cura. Então, você não é culpado, você não é os erros que você cometeu, você não é o pecado que você cometeu. Você é um filho amado de Deus. Pastor, mas e hoje quando eu cometo um pecado, quando eu cometo um erro? Eu não sou culpado? Não, você não é culpado, mas você vai pagar as consequências desse erro, né? Se você adulterou, você vai pagar as consequências por um adultério. Se você abusou de alguém, você vai pagar as consequências por esse abuso. Não tem como você fugir das consequências daquilo que você gerou. Amém? Agora, Deus não irá dizer nunca que um filho perdoado dele é culpado de algo, porque toda culpa tem que ser paga. Toda culpa ela tem que ser paga, né? Um juiz, quando ele vai lá e você numa audiência, ele chega lá e fala assim, olha, culpado, a sua sentença é culpado. Ela vai ser paga, não vai? Você vai ser preso, você vai pagar com ações socioeducativas, você vai pagar de alguma forma. E aí entra Jesus, todo aquele peso, toda aquela culpa que estava sobre nós pelo pecado, Ele veio, Deus enviou Jesus, Ele morreu e ali foi pago por mim, por você. Por isso que nós cantamos muitas vezes que foi pago um alto preço, por isso que nós falamos, por isso que é retratado que Jesus, que Deus, Ele pagou um alto preço quando Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha uma vida eterna. Então essa culpa ela foi levada ali na cruz. É mais ou menos quando você, né, bate o seu carro. Ah, bateu o carro, amassou. Peraí, você estava errado. Você vai ter que pagar o carro dessa outra pessoa, porque você foi culpado. Não é o caso do seu pecado. Mas as consequências dos seus pecados, elas não vão ser riscadas, tá, meu irmão? As consequências, elas vêm. A única coisa que não está mais sobre você, quando você tem um coração quebrantado e você se entra na presença de Deus pedindo perdão, esse pecado, ele é limpo. Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados perdoados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, 1-5. Então quando você confessa ao Senhor, você está sendo perdoado. Você está sendo perdoado. Você está sendo limpo dos seus pecados. Agora há uma dificuldade, sabe por quê, meus irmãos? Uma vez nós atendemos uma menina e ela havia sido abusada. E ela se sentia culpada pelo abuso. Quando, na verdade, a pessoa que abusou dela não se sentia culpada. Né? Então, muitas vezes, nós carregamos uma culpa que não é nossa. Por isso que eu estou explicando para você hoje sobre, abrir esse parênteses para te explicar sobre essa culpa do seu pecado. Você não é o seu pecado. Você não é culpado.
Se as pessoas falam, você é culpado, você foi culpado por isso, você foi culpado por aquilo, você foi culpado por algo que aconteceu, por alguém que morreu. Não, a culpa não é sua, a culpa não está sobre você. Jesus já veio e já levou a culpa que estava sobre você nos ombros dele. Então pare de se culpar. Comece a viver a plenitude de uma vida com Cristo. Há vários tipos de relacionamentos. Há relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis onde você vai buscar ter esses relacionamentos, onde você vai querer ter esses relacionamentos. Há relacionamentos superficiais, que são relacionamentos onde você vai ter com pessoas que você vai, oi, bom dia, boa tarde, ou muitas vezes numa rede social onde vai ser, hoje, um amigo virtual na sua rede social, você vai ter lá, são relacionamentos superficiais. Há relacionamentos em construção, relacionamentos que estão sendo construídos. E aí, relacionamentos estão sendo construídos, irmãos, é necessário a confiança, é necessário uma série de coisas. E é necessário um passo de cada vez, um dia de cada vez. Há relacionamentos problemáticos, relacionamentos problemáticos, onde você vai passar por dificuldades, pessoas que são tóxicas, pessoas que vão chegar em você e parece que vai te trazer um peso, inclusive um peso espiritual, Sabe aquelas pessoas onde você vai ter uma conversa e você vai sair e você fala assim, meu Deus, parece que hoje eu saí daqui carregado, saí daqui pesado, São pessoas onde você vai ter um relacionamento que eles são problemáticos, relacionamentos em crise. Eu não suporto ver fulano, eu não gosto de ciclano, eu não consigo, eu estou com problema com a minha esposa, eu não quero nem conversar, Casais que ficam em casa semanas sem conversar, Relacionamentos rompidos, aquele relacionamento que em algum momento da caminhada ele se perdeu, ele foi quebrado, Inclusive muitas vezes casais, às vezes se separaram, há uma possibilidade de reatar, há uma possibilidade de restaurar essa aliança, então ele pode ser restaurado. Esses relacionamentos, mas são chamados como relacionamentos rompidos, Eu quero focar com vocês nesses três últimos, Relacionamentos problemáticos, relacionamentos em crise e os rompidos. Os relacionamentos problemáticos e em crise e rompidos é o grande desafio. E não pensar nas pessoas com as quais você se relacionou, e sim em você. Eles não estão no processo no qual você se encontra. E se estiverem, terão que tomar as suas próprias decisões. Ou seja, esses relacionamentos em crise, esses relacionamentos problemáticos ou rompidos, a responsabilidade de restaurar, a responsabilidade de trazer de volta, de viver um relacionamento saudável novamente, não é do outro, é seu. Pastor, mas como assim? Não, ele é seu. Porque se você está aqui, você está admitindo que você precisa restaurar seus relacionamentos. Você precisa admitir que você tem dificuldade nos seus relacionamentos e eles precisam ser restaurados. E aí vem a primeira pergunta, e você pode responder aí. Você tem algum tipo de problema relacional com Deus, com você, ou com o outro? Você tem? Se você tem, você marca aí, Muitas vezes nós temos problema relacional com Deus, Nós duvidamos de Deus, nós questionamos Deus, nós não confiamos em Deus. Muitas vezes nós temos problemas com a gente mesmo, É uma baixa estima muito grande, Não vou nem falar uma falta de autoestima, é uma baixa estima muito grande, A gente se olha no espelho, a gente acha que eu estou feio, eu estou gordo, eu não estou bem, eu isso, eu aquilo, eu não vou conseguir, Isso foi gerado através de uma orfandade, trazida muitas vezes dos nossos pais, quando você fazia algo, e normalmente a pessoa que era para te apoiar, para te incentivar, ela falava assim, você não vai conseguir. Como nós ouvimos aqui no testemunho, até o capim que você pisa, ele seca. Eu nunca tinha ouvido aquilo ali, mas já ouvi outros e outros. Então, muitas vezes, isso gera uma baixa estima muito grande, e aí nós não conseguimos relacionar conosco, com a gente mesmo. A gente tem dificuldade de relacionar com a gente mesmo. Tudo em nós não é bom, tudo em nós não é saudável. Você olha para o outro e fala assim, meu Deus, mas olha,
aquela roupa fica bonita em fulano, mas aí você vai lá e compra a roupa. Meu Deus, mas como ficou feia essa roupa em mim? Eu não me sinto bem com aquilo que eu visto. Eu não me sinto bem da forma que eu falo. Eu não me sinto bem da forma que eu sou. Né? Então há um problema relacional com você mesmo. E o problema relacional com os outros, que esse é no dia a dia você, né, se relaciona com várias pessoas e ali você tem seus problemas relacionais com eles. Reconhecer é importante. Primeiro, reconhecer é importante. Aí depois você lê o texto que está aí na sua apostila. O que impede você de reconhecer que você tem problemas relacionais? Primeiro, vergonha. Eu tenho vergonha. Do que vão pensar? O que vão falar? O que vão achar de mim? Né? Se eu for lá falar com fulano, se eu for lá pedir perdão para fulano, eu vou demonstrar que eu sou fraco, eu preciso ser forte. Porque a vida me cobra ser forte, porque não sei o quê, porque eu vejo, porque isso, porque aquilo outro. Vergonha. Dor. Às vezes você foi tão machucado, tão ferido, tão magoado no processo, que é tanta dor que só de você pensar e falar com essa pessoa, tem pessoas que ela pensar em confrontar ou em falar, isso gera um pânico nelas. Elas começam a se tremer, a voz falha, há um sentimento de pânico. Né? Entender não ser importante. Ah não, isso não é importante. Eu não preciso restaurar com fulano, o dia que ele quiser, ele que venha falar comigo. Eu não preciso. Tem casais que a gente atende, irmãos, que muitas vezes é assim: o marido ou a esposa fala assim: não, eu não preciso restaurar com meu marido, com a minha esposa. O dia que ele quiser, ele que venha falar comigo. E aí vai passando o tempo. E isso não é restaurado. A morte daquele que te feriu, né? Pensar que não há perdão. Tem pessoas que já desistiram e falam assim: não, para isso não existe perdão. Irmão, para tudo existe perdão. Você só tem que estar disposto a admitir que você pode perdoar e que você pode ser perdoado. Pensar e admitir que não resolve. Ah, se eu perdoar não vai resolver. Né? Já tentei tantas as coisas, mas sempre a pessoa, ela pisa na bola comigo. Essa pessoa não tem jeito, não vai resolver, não adianta mais conversar com ele, com ela, porque não vai resolver. Medo. Nós temos medo, muitas vezes, de enfrentar, de admitir, de enfrentar o problema de um relacionamento quebrado. Outro, nada, né? Às vezes por nada mesmo. E outros que nós não citamos aqui. Segundo, não reconhecer alimenta o medo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Medo. Não reconhecer, ele alimenta o medo que há em você. Quando eu não reconheço que eu sou fraco em algo, quando eu não reconheço, quando eu não admito que eu preciso de algo, isso só alimenta um medo em mim. Cada vez mais eu vou ficar com medo da reação, cada vez mais eu vou estar com medo de falar sobre isso. E no primeiro dia, se eu não me engano, semana passada eu falei sobre isso, que quando aquilo que nós não podemos falar, que nós não temos liberdade de falar, aquilo é uma prisão que nós precisamos admitir. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Nós começamos a nos tornar escravos de nós mesmos. O medo do passado, o medo do passado, pessoas que muitas vezes foram abusados, seja emocional, seja físico, seja no sentimental, essas pessoas, elas têm medo do passado, medo de passar por tudo aquilo de novo, medo que aquela dor volte. Eu já fui ferido numa vez, e agora se eu estou vendo, se eu passar por essa mesma situação. E o engraçado, irmãos, é que essas situações, elas voltam na nossa vida. Não sei se você já percebeu.
né? Elas começam a se tornar recorrentes. Parece que você passou algo, e aí você começa a caminhar, e você fala assim, uau, agora vai indo, está tudo bem. De repente, a mesma situação que você havia passado, ela retorna. Aí você fala assim, mas por que eu não consigo? A palavra de Deus fala que Ele busca aquele que se apresente como um obreiro aprovado. Ou seja, para ser aprovado quer dizer que tem uma prova. Então, cada vez que você é aprovado, cada vez que a sua fé é aprovada, cada vez que o seu caráter é aprovado, e você não consegue, a sua vida parece que ela volta ao começo, né? E aí a gente começa do ponto zero, tudo de novo, a mesma caminhada, né? Então é necessário o medo do passado, que você vença esse medo do passado, esse medo que tem te limitado, esse medo que tem te travado, né? Pessoas que muitas vezes sofreram bullying quando era criança, e hoje elas têm dificuldade, né? Na nossa época, quem tem mais de 30 anos aqui igual eu, na nossa época não tinha nem essa palavra de bullying, né? A gente zoava mesmo um ao outro, né? Na época a gente levava na brincadeira, mas aquilo gera marcas, gerou feridas em pessoas que carregam até hoje. E aí tem medo, tem pessoas que têm pânico. Se eu chamar aqui à frente, dar um microfone para falar, a pessoa vai falar, ela não vai conseguir, ela tem pânico de falar para que fosse 5, 4 pessoas, mas ela não vai conseguir falar. Porque quando era criança, muitas vezes, numa sala de aula, ela foi humilhada, ela foi repreendida de uma forma muito dura, ou algo aconteceu naquele momento, que toda vez que ela sobe aqui, que ela vai tentar falar ou fazer algo, aquele sentimento do passado, aquele medo do passado, ele volta. E aí ela não consegue falar. Ela não consegue falar, ela trava. Ela trava. Você acredita que você foi perdoado por Deus? Marque aí. Você acredita que você foi perdoado por Deus? Tem pessoas que têm medo de mudar. A preocupação com o que as pessoas vão pensar a seu respeito, ou medo de mudar, podem te paralisar. Você pode estar vivendo na negação das suas dores e tem medo de dar uma chance. Será que eu vou mudar? Porque mudar é difícil, irmãos. Principalmente para quem tem uma vida muito metódica, né? Eu acordo de manhã, eu faço isso, tal. E aí, tal hora, tudo controladinho. Quando chega um sentimento de mudança, aí a pessoa, ela trava, né? A pessoa, é necessário mudar, é necessário ela sair da sua zona de conforto. Opa, houve uma mudança. E agora? Como que eu vou conseguir fazer isso? O medo de mudar, né? Por isso que tem muitas pessoas que durante o decorrer do 30 semanas, nós agora estamos falando sobre relacionamentos, mas nós vamos trabalhar muitas mais áreas. E vai chegar em alguma área onde você vai ser muito confrontado. E realmente vai ser necessário que haja uma mudança naquela área. Que você saia da sua zona de conforto para que a sua vida ela comece a mudar. E aí muitas vezes é onde a maioria das pessoas elas desistem. Porque nós queremos viver uma vida plena, nós queremos viver uma vida abençoada, nós queremos viver uma vida abundante, mas nós não queremos a mudança para viver essa vida. Nós não queremos, porque muitas vezes essa mudança ela dói, muitas vezes essa mudança vai ter que tirar aquele band-aid que você tinha colocado naquela dor, né? Mas você sabia que ali não havia cicatrizado ainda. Era só um band-aid que você colocou. E agora a gente tem que arrancar aquele band-aid. E tem que muitas vezes dar um ponto, cicatrizar, passar um remédio, né, para que tudo aquilo venha a ser cicatrizado. Mas isso requer mudança. E aí nós falamos assim, não, eu não quero, eu tenho medo. Né? Aí é onde nós entramos com a fuga. A gente foge. É melhor a gente fugir do que a gente entrar nessa área. Alguns comentários são comuns na mentalidade de negação. E provavelmente você já usou algum deles, como, vamos parar de falar nisso? É melhor mudarmos de assunto. Né? Quando você entra num assunto, e esse assunto muitas vezes ele vai te trazer alguma dor, você fala assim, vamos parar de falar nisso? Eu não me sinto tão bem falando sobre isso. Vamos mudar para outro assunto? Aí a pessoa entra num outro assunto que muitas vezes tem nada a ver. Porque não consegue falar sobre aquilo. Né? Por isso, algumas pessoas muitas vezes assustam. Que a gente, Kelly e eu, muitas vezes a gente senta à mesa, no almoço, num jantar, e vai conversar com as pessoas, a gente fala sobre adultério abertamente, quando eu atraía, e compartilha algumas coisas ali,
sérias, e as pessoas olham, mas como que vocês falam isso? Irmãos, foi tratado. Foi tratado. Eu não preciso mais me preocupar com o que as pessoas pensam. Eu preciso me preocupar com aquilo que Deus pensa sobre mim. Se eu não tocar nesse assunto, o tempo irá apagar. Irmão, o tempo não resolve nada. Não resolve. A dor, ela vai ficar, a dor, ela vai continuar. A dor, aquele sentimento, o tempo não apaga. O tempo só piora. Porque a gente acha que passou, mas chega um momento que é tocada aquela ferida nossa e tudo vem à tona novamente. Então o tempo não apaga nada. Pare de esperar, o tempo vai passar, o tempo vai mudar, o tempo vai sarar. Não vai, meu irmão. O tempo não vai fechar essa ferida. É preciso que você tome uma atitude. Melhor fingir que nada aconteceu e tudo fica bem. Sabe aquele povo, deixa aí, né? Vai empurrando para debaixo da porta, deixa. Vamos fazer que nada aconteceu, resolva. Se houve uma quebra no seu relacionamento, chame, sente. Olha, é assim, eu quero te pedir perdão. E muitas vezes nós vamos pedir perdão, aí você vai falar assim, mas pastor, ele que me machucou, ela que me machucou, e eu tenho que pedir perdão. Você vai pedir perdão pelo sentimento que foi gerado no seu coração. Você gerou um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, né? Quantas vezes você não quis estrangular a pessoa? Quantas vezes você não, né? Meu Deus, se eu pudesse, eu matava, né? Então você vai pedir perdão por esse sentimento que foi gerado no seu coração, porque esse sentimento ele é pecado quando ele é gerado no seu coração. Então é necessário que você, ei, fulano, eu preciso pedir perdão para você, pelo sentimento que eu gerei no meu coração, de raiva, de ira, né? Então, saiba disso. Eu não sou tão errado assim, né? Tem gente que se acha o santo dos santos. Não, eu não sou tão errado assim. Errado é ele que fez, é ela que fez. Certeza que você não é tão errado assim. Os relacionamentos seus que são quebrados, quais são os erros que você tem? Comece a olhar para você, comece a admitir. Eu me casei apenas 2 vezes. Conheço gente que se casou 4 vezes, né? Quantas vezes já ouvi esses argumentos? Não, eu estou no segundo casamento. Não, mas conheço gente que se casou 4, 5, 6. E porque os outros fizeram, você vai fazer? Né? Muita gente se comporta pior que eu. Ai, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Olha lá, pior que eu. Isso é religiosidade, irmão. Isso precisa ser quebrado, né? Antigamente você saía, você ia na rua, você pedia uma tubaína, se viesse sem rótulo, meu Deus, olha que problema, vão passar, os irmãos vão falar que o irmão está tomando cerveja. Né? Acho que seria menos pecado ele tomando cerveja no bar do que você, com a sua língua grande e julgando os outros. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Muita gente se comporta pior que eu, a gente julga as pessoas. E aí quando a gente está no momento de ser julgado, né, aí a gente começa a se sentir, não, mas coitadinho de mim, mas você julgou todo mundo a vida toda, que agora a vida está te julgando novamente. Quando me lembro, ou alguém fala do que vivi, nem dói tanto. Né? Já viu pessoas assim? Fala para mim as coisas, ou eu me lembro disso. Não, nem dói tanto. Mas nem dói tanto, mas há uma dor. E essa dor ela precisa ser sarada. Não é que não dói tanto, não pode mais doer. É algo que não pode mais doer. Não é que não dói nem um pouquinho. Isso não pode mais doer na sua vida. Né? Eu tenho uma tatuagem. Quando eu fiz, eu lembro até hoje, foram 5 sessões, cada sessão era 4 horas tatuando. Aquilo doía, irmão. Na última sessão, eu lembro como se fosse hoje, eu fui tatuar com 15 dias depois, e isso aqui sangrava, só dele olhar meu braço, o sangue minava, aquilo doía. Doía. E passou ali depois um mês doendo muito, mas muito mesmo. Né? Mas hoje já não dói mais, cicatrizou. Né? Então assim, as marcas que você traz um dia doeram, mas hoje já não podem doer mais. Aquilo tem que ser cicatrizado. Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mesmo assim. Né? A culpa de você agir assim é por causa da implicação dos outros.
né? A gente coloca a culpa nos outros. Eu sou assim porque fulano age dessa forma comigo, então eu só respondo da forma que ele me trata. Né? Nós temos que tratar as pessoas de uma forma independente de como elas nos tratam. Faço assim, mas você já notou que também me trata da mesma maneira? Né? Eu faço assim porque você me trata da mesma maneira. Então, se você me trata assim, eu vou te tratar da mesma forma. Eu te trato mal, eu sou grosso, eu sou arrogante com você, então você vai ser comigo para demonstrar que eu sou assim. Isso não funciona. Isso também vai trazer marcas para a sua vida. Responde aí, você acredita que seu comportamento afeta os seus relacionamentos? A forma como você se comporta, ela afeta os seus relacionamentos? Né? Porque muitas vezes a gente se comporta de uma forma que afeta os nossos relacionamentos. Tem gente que acha que é normal não abraçar, né? Tem gente que acha que é normal não sorrir, tem gente que acha que é normal você estar na igreja, você não cantar, você não bater uma palma, você ficar lá, né? Sim. Aí você chega no, você está no culto, está aquela coisa, a pessoa está lá assim. Aí você chega no velório, está todo mundo chorando, a pessoa está assim. Tem gente que acha que é normal. Não é normal, meu irmão. Isso não é traço de personalidade. Se você não abraça, se você não consegue abraçar as pessoas, se você não consegue se relacionar com as pessoas, se você tem dificuldade, né, de sorrir para as pessoas, algo está errado. Isso não é traço de personalidade seu. Algo foi machucado, algo foi ferido, há um trauma numa área da sua vida que precisa ser tratado, né? Aí você vai ler, muitos passaram por abusos verbais, emocionais, físicos, na sua área da sexualidade, rejeição, abandono, divórcio, luto, relacionamentos destrutivos, vício de todos os tipos, entre outras coisas. Todas essas experiências trazem consequências danosas se não forem tratadas. Eu saí da negação e iniciei o meu processo de cura. Amém. Você se compromete a sair da negação? Marca aí. Você se compromete a sair da negação? Para que eu viva relacionamentos saudáveis, para que você viva relacionamentos saudáveis, não vou continuar sem resolver meus problemas, né? Você vai sair daqui em nome de Jesus e você vai resolver seus problemas. Você vai resolver com as pessoas, em nome de Jesus. 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se a raiva, se o ódio, se a falta de perdão, se isso está em você, isso te domina, você é escravo dela. Você é escravo da falta de perdão, você é escravo da sua ira, você é escravo da sua raiva. Então, nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui podendo quebrar essas correntes. Eu coloquei aqui. B, gastarei energia com o que me ajuda. Olha aí, Salmo 146, 7, 8 fala assim: Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Né? Gastarei energia com o que me ajuda. Começa a gastar energia com aquilo que te faz bem. A gente gasta tanta energia com coisas negativas, com coisas, né? Você fica lá assistindo o dia todo falando sobre guerra, sobre guerra, sobre guerra, sobre guerra. Você vai começar a viver guerra na tua casa, em todo lugar, meu irmão. Começa a se alimentar de coisas que te ajudem, de coisas que te motivam. Celebre as pequenas conquistas, né? Nós não celebramos as pequenas conquistas. Ontem eu viciado em pornografia, eu estou há uma semana sem ver pornografia. Celebre. Há um dia, celebre as pequenas conquistas, né? Enfrentarei a dor de frente. Letra C, Salmo 107, 13, 14 fala: na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que o prendiam. Então enfrente os seus problemas. Enfrente. Para de deixar as coisas para depois. Não, amanhã eu resolvo. Procrastinação. Talvez seja essa a área que você vai trabalhar no 30 semanas. Você fica adiando as coisas. Amanhã eu perdoo, amanhã eu falo. Amanhã pode ser muito tarde, irmão.
Amanhã pode ser muito tarde. Né? Amanhã, e o amanhã pode ser que não tenha. Trarei luz às situações, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1, de 5 a 7, se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você tem algum segredo? Não precisa falar para mim não, nem para a pessoa que está do seu lado, nem lá no grupo você vai falar. Só marca aí se você tem algum segredo. Né? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 25. A negação atrapalha seu relacionamento com Deus, com você mesmo e com todos à sua volta. Jeremias 30, 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Salmos 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Bill Johnson fala assim: quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam. Não somente isso, mas o impacto dessa pessoa no mundo também muda. Né? Se você quer ser uma pessoa relevante nesse mundo, deixe Deus entrar na sua vida. Através da mudança que Ele vai trazer, através da sua vida, as pessoas vão ser impactadas. Hoje eu tenho certeza que muitos aqui, assim como eu, foram impactados por um testemunho daquele homem. Porque um dia ele permitiu Deus trazer uma mudança para a vida dele. Hoje ele está mudando e talvez ele tenha mudado a sua vida com o testemunho dele. Você já parou para pensar que o testemunho de vida seu, aquilo que você passou, aquela sua história, que muitas vezes você está se sentindo culpado até hoje, você está se sentindo envergonhado, pode mudar e transformar a vida de pessoas. Isso vai transformar a vida de pessoas, irmão. Você é um agente de transformação onde você passa. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Não deixe que as pessoas falem que você não consegue, que você não é capaz, que você não serve para nada. Saiba que Deus gerou você. A palavra de Deus fala que, e tem algumas versões que eu gosto, ele fala que Ele sonhou com você. Ele não teve um pesadelo com você. Ele sonhou. A obra mais perfeita que tinha, Deus gerou. E está aqui, é eu e você. É eu e você. Então comece a entender que você é um filho de Deus. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você não é o que a TV, o que a rede social fala que você é. Você é um filho amado de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Deus. Quantas feridas, quantos relacionamentos foram machucados, ó Deus. Quantas pessoas nos machucaram na caminhada da vida, Deus. Pessoas que muitas vezes eram para nos proteger, Deus, mas com as suas palavras nos feriram, nos machucaram. Pessoas que muitas vezes, Deus, deviam estar nos protegendo, carregando, mas por algum motivo nos abandonaram. Nos deixaram à porta esperando, Pai. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós entendemos e admitimos que temos problemas com os nossos relacionamentos e que isso precisa ser restaurado em nossa vida, Deus. Libera uma unção, libera um bálsamo nessa noite, trazendo cura em toda ferida, trazendo cura, ó Pai, em tudo aquilo que foi gerado, ó Deus, muitas vezes ainda na infância, ó Deus. Quando tão pequenos, ó Pai, tão vulneráveis, ó Deus, pessoas nos machucaram. Pai, em nome de Jesus, todo esse sentimento, toda essa dor, toda essa culpa que foi gerada, ó Pai, aonde muitas vezes nós achamos que realmente a culpa era nossa, Deus. Mas nessa noite nós entendemos que essa culpa não é minha, não é sua. Essa culpa foi entregue no teu altar, essa culpa foi levada ali naquela cruz, quando o teu filho se entregou por mim, Pai. Nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos na tua presença, para que o Senhor venha restaurar, para que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, transformar, para tudo aquilo que foi quebrado em nossas vidas, tudo aquilo que foi machucado, toda aquela ferida que foi gerada, que nessa noite ela seja cicatrizada nos nossos relacionamentos. Todas aquelas palavras de acusação, todas aquelas palavras de abuso, todas aquelas palavras que muitas vezes nos feriram, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus,
Quantas e quantas pessoas aqui, muitas vezes por palavras muito duras, que machucavam muito, quando na verdade queriam ser aceitas, ou uma palavra de consolo, mas as palavras feriam, e muitas vezes, ó Deus, a única coisa que havia era o silêncio de um quarto escuro, ó Pai, onde as nossas lágrimas, ó Deus, são derramadas, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor ali estava cuidando, guardando, restaurando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Pai, para que esse bálsamo, para a mesma forma que, assim como a Tua palavra fala, ó Deus, que as nossas lágrimas, elas são colhidas. Aquelas lágrimas, aquele choro de dor, meu filho, minha filha, elas foram colhidas pelo Senhor. Ele estava vendo o seu choro, Ele estava vendo as suas lágrimas. Da mesma forma que essas lágrimas, elas foram colhidas, a culpa que estava sobre você também nessa noite, ela está sendo retirada em nome de Jesus. Toda a vergonha, porque você não é o seu pecado, você é um filho, você é uma filha amada de Deus, está sendo retirada sobre os seus ombros nessa noite, porque nessa noite Deus traz restauração no seu relacionamento. Muitas vezes o seu relacionamento com Deus foi quebrado, porque em algum momento você se feriu com pessoas que se diziam usar o nome de Deus. E ali o seu relacionamento com Deus, ele foi quebrado, mas nessa noite Ele está restaurando o relacionamento seu com Ele. Ele está olhando para você e falando: filha, filho, eu estou aqui. O relacionamento com seu pai, com sua mãe, que muitas vezes foi quebrado por coisas tão pequenas, tão banais, de pessoas que você esperava amor, que você esperava aceitação, que você esperava um abraço muitas vezes, mas tudo que você recebia era um empurrão, ou sai daqui, não vem me atrapalhar agora, porque você só me atrapalha, eu não sei porque eu tive você. Talvez essas palavras te feriram, essas palavras machucaram o seu relacionamento, e por isso você traz marcas até hoje, que o seu relacionamento precisa ser restaurado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos colocando a vida de cada um, ó Deus, de cada pessoa que nessa noite precisa ter o seu relacionamento restaurado, seja com o cônjuge, seja com o pai, com a mãe, com o filho, até mesmo com o Senhor, Deus, ou até mesmo com ela própria. Pessoas que não se aceitam da forma que são, pessoas que não se aceitam, ó Pai, da forma que o Senhor sonhou, da forma que o Senhor criou. Ah, se eu tivesse feito assim, se eu fosse assim. Tanta cobrança, tantas palavras duras para você mesmo, quando Deus te fez tão perfeito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, com o teu bálsamo e com a tua unção e com a presença do teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode acender a luz, Laura, fazendo um favor. Amém. Irmãos, nós vamos para o grupo, tá? Rapidinho. Só